paz, meus irmãos, graças a Deus, chegando aqui no canal. Estamos ao avançar do dia, mas graças a Deus, porque temos a oportunidade de ainda estarmos lendo neste dia a palavra do Senhor. E vamos prosseguindo na nossa jornada diária da leitura da Bíblia. Hoje chegamos aos capítulos 36, 37 e 38. Então vamos prosseguindo, meus irmãos, com a sua Bíblia na mão, sem demora, para podermos estar fazendo a nossa leitura de hoje e cumprindo o nosso propósito da nossa agenda de 3 capítulos durante a semana. Graças a Deus por esse privilégio que temos de poder ler e meditar na palavra do Senhor. Vamos então, neste momento, estaremos fazendo a leitura do livro de Isaías, capítulo 36. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá. O rei da Síria atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. O encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Sebná e o conselheiro do rei Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem, o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras,
e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar no país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde são agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde são os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: o Senhor diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã, Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde são os reis das cidades de Amate, de Arpade, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senequeribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus,
que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Ele dizia que, em resposta da oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipestres e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas, que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque,
Os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Capítulo 38. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acais, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar, se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Amém, meus irmãos. Graças a Deus pelo privilégio de ler a palavra do Senhor. Que mensagem maravilhosa nos traz esses capítulos. Os capítulos 36 e 37 fala da grande afronta do rei da Síria, onde ele envia seus mensageiros para atemorizarem e aterrorizarem os moradores de Jerusalém. Era desejo dele não só enviar mensagem ao rei da nação,
mas também a todo o povo, para que todo o povo estivesse abalado, estivesse apreensivo por causa do rei da Síria, com insultos àquela nação, aquele rei e principalmente ao Deus, o Santo Deus de Israel. E o Senhor, ouvindo isto, o Senhor em resposta diz que ele se gabou, ele se orgulhou da situação, ele achava que ele tinha poder, mas o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que está no controle de todas as coisas, nele nós podemos confiar. Olha que a afronta foi tão grande que eles, aqueles mensageiros do rei da Síria, diziam: não deixe que o rei Ezequias os engane e convença a confiar no Senhor. Meus irmãos, a confiança no Senhor é tudo que nós temos de precioso. Essa confiança nesse Deus vivo, crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Porque o Senhor mesmo declarou para o rei da Síria que foi o Senhor que permitiu, foi ele que planejou tudo que o rei da Síria fez, tudo que foi possível ele conquistar, mas ele agora se gabou e se orgulhou disso, achando que ele era poderoso, que ele que tinha o poder e que ele estava acima de reis e de Deus. Ele sim podia estar acima dos deuses falsos, mas do Deus verdadeiro. Quem pode ir contra o Deus verdadeiro? Quem pode ir contra o braço forte do Senhor? E olha o que o Senhor fez, o grande livramento, e olha a confiança de Ezequias. Ezequias foi ao templo, Ezequias mandou falar ao profeta Isaías, um homem de Deus, consultar o homem de Deus, e foi ao templo, à casa do Senhor, levar aquela carta de afronta, colocar diante do Senhor. E o Senhor mesmo disse, ele pensou que ele afrontou a quem? Ele afrontou a mim, e o Senhor não se deixa escarnecer. E nós confiamos neste Deus, que ele honra o seu próprio nome. E foi assim que o Senhor mandou o seu anjo, no versículo 36 do capítulo 37. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Um anjo do Senhor. Aleluia! O anjo do Senhor foi e matou. E os que sobraram voltaram e ficaram aterrorizados, viram os corpos e voltaram e ficaram aterrorizados. Então se cumpriu a palavra do Senhor, que eles não levantariam rampas de ataque, eles não entrariam na cidade. O Senhor ia pegá-los pelo nariz, como quem pesca no anzol, fazendo ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, porque ele afrontou o Deus vivo. E quem pode afrontar o Deus vivo? Ninguém, meus irmãos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que servimos. Por mais que a afronta seja grande, por mais que a humilhação seja grande, o Senhor Deus, ele nos honra. Aleluia! Quando confiamos nele, ele nos honra para a glória do seu nome, não para a nossa glória, mas para a glória do seu nome, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que zela por sua palavra para cumprir na vida daqueles que temem e o amam e o servem de todo o coração. Graças a Deus por este momento, graças a Deus por essa palavra tão preciosa que enche os nossos corações de alegria.
Irmãos amados, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e nosso encontro marcado. Fiquem na paz. Amém.